Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders. Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders, episódio 91. Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host, mais essa invasão futeboleira pelo SoundCloud, iTunes, YouTube e pelo www.futuri.com.br. Semana passada a gente apresentou o nosso novo parceiro, diretamente das Ilhas Canárias, a ClipDraw, ferramenta gráfica para edição de vídeos de análises, fundamental para técnicos, analistas, jornalistas, produtores de conteúdo e para todos que querem usar vídeos para expressar suas ideias sobre futebol. Quem acompanha aí nossos projetos, unboxing, drops no Twitter, unboxing no YouTube, já viu a aplicação prática do ClipDraw, e a gente, cada vez que a gente vai se ambientando mais com a ferramenta, a gente vai produzir coisas mais legais ainda. Passem lá, porque também vocês podem fazer uma experimentação de alguns dias free da ClipDraw. Tenho certeza que vocês vão acabar assinando, porque é demais. Bom, hoje a gente tem mais uma novidade. Bem-vindo, Eric Sports, software de vídeo análise que gera scouts e administra os vídeos, viabilizando a rápida utilização em palestras, apresentações para comissões técnicas, para jogadores, para quem quer simplesmente fazer um clipe no Twitter, no YouTube. É uma ferramenta que é praticamente um departamento de análise de desempenho sozinho e que já estamos usando para aprofundar nossas análises aqui no Futuri. ClipDraw, Eric Sports, ambos da Espanha, Real Fever de Portugal e Editora Grande Área do Brasil são os nossos apoiadores. E principalmente cada um dos nossos invaders que nos ajudam a fazer crescer a invasão do Pense o Jogo. Vou fazer uma conexão aqui com Myron Rodrigues. Dali, Myron, que legal ver a trincheira crescer e grandes empresas acreditar no projeto, né? Tá massa essa segunda parte do projeto. O pessoal confiando na gente, a gente também se melhorando para poder ter isso, né? Isso é recompensador, é uma espécie de recompensa. Também agradecer muito ao pessoal que assiste a gente, ouve a gente, lê a gente, né? Sem eles também isso não aconteceria. E é só um spoiler do que pode vir a acontecer na frente, né? A gente tá animadaço aí com as paradas, vamos pra cima sempre. E a gente sempre precisa do Invader junto conosco para isso conseguir acontecendo. E os Invaders que estiverem ouvindo esse episódio antes do sábado, dia 5 de maio, às 9 da manhã, e estiverem por São Paulo, deem um pulo no Museu do Futebol, no lançamento do livro Barça, da Editora Grande Área. A gente vai estar por lá trocando uma ideia. Apareçam, se possível, para quem estiver ouvindo antes do dia 5 de maio, sábado. Bom, vamos para o primeiro convidado de hoje. Os convidados de hoje já são invaders, já são da casa. Esse aqui já passou pelo TPI, pelo blog, pela live, só não passou pelo churrasco ainda. Jorge Luiz, o Passe. Dale, Jorge, bem-vindo de volta. Dale, Eduardo, dale, amigos que nos ouvem. Prazer sempre estar aqui com vocês, de novo num TPI. Como falasse aí, já consegui participar de quase tudo. O que eu mais quero ainda não consegui, mas eu tenho como meta e em breve vamos ver se a gente consegue fazer isso aí. E, enfim, é uma honra e bora falar de futebol, que é o que a gente sabe e gosta. Do churrasco é o Myron que faz os convites, eu não sei o que tá faltando ainda para te convencê-lo, mas vamos embora. O próximo convidado também é o Invader, já passou por aqui, pelo TPI, tá toda hora nos ensinando sobre o jogo lá no blog. Ainda falta a live para ele, mas a gente vai dar um jeito nisso rapidamente. Dali Pep Genius, dali André Andrade. Fala galera, beleza? É um prazer estar aqui de volta. E, a live o Myron tinha me chamado na última, que foi sobre o Liverpool, né? Mas eu tava viajando e não pude participar. Mas é uma honra estar aqui e eu quero ser chamado pro churrasco também, hein? Vocês viram que o Myron é o cara que faz a captação de talentos aqui do blog. Ele convida pro blog, ele convida pra live e ele convoca pro churrasco também. Então, se virem com ele. Vamos lá, Invaders! Dessa vez vamos invadir a mente de Zinedine Zidane. Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
Myron, se tem um técnico que a gente acompanhou muito aqui no The Pit Invaders foi Zinedine Zidane, desde do seu primeiro contrato, da sua primeira temporada com o Real Madrid, a gente está acompanhando. E sempre quando vem a pauta, a questão se Zinedine Zidane já é um dos grandes treinadores do mundo, a gente sempre tem uma desculpa padrão, um discurso padrão que não sei se já não está envelhecido, que é o fato de que para um treinador ser analisado como um dos grandes do mundo, eu preciso ver como que ele segura o barco na tempestade, como que ele segura o timão na tempestade, nos momentos ruins. É importante quando a gente analisa um técnico, analisar a performance dele nos piores momentos. Todos os times passam por crises, todos os times passam por fases que a sorte não lhe sorri, e nesse momento o técnico precisa ter a mão forte, precisa saber gerenciar o grupo, precisa saber lidar com a imprensa, com a torcida, e nesses momentos se vê e se notam os grandes treinadores. De alguma forma, o Zidane não passou por isso ainda, mas não ter passado por isso ainda também é mérito, né, Myron? É muito mérito dele pelo que ele faz, protegendo o elenco também, né? Ele consegue manejar muitas situações assim, ele consegue deixar o Bale sem jogar e o Bale não reclama publicamente, ele consegue rodar muito elenco desde a primeira temporada e ninguém reclamar por ficar de fora de jogos e tal. Isso vem muito de quem o Zidane é e muito do que o Zidane faz também, né? Isso daí é meio caminho andado para ele não sofrer tanto assim nesse campo. Nesse mundo de estrelas midiáticas, Jorge, o Zidane é um cara low profile, né? De alguma maneira a gente nunca vê ele sequer histriônico na beira do campo, sequer fazendo gestos largos. É sempre um estilo bem mais tranquilo, bem mais low profile de dirigir um time reconhecido mundialmente, um clube reconhecido mundialmente, talvez o maior do mundo, né, Jorge? Com certeza, e é uma postura que é bastante curiosa e me agrada bastante, que é um sujeito muito calmo. A gente pode ver aí nas entrevistas dele, ele sempre valorizando seus jogadores, dizendo que o Real Madrid é grande, que, enfim, sempre valorizando aquilo que ele tem, aonde ele trabalha, e sempre com muita calma. Eu não lembro aí de um episódio de que ele esquentou muita cabeça, alguma coisa, claro que, como falaste, ele não teve um momento aí que ele passou por grande turbulência, se bem que essa primeira parte dessa temporada não foi legal, mas é uma postura que me agrada bastante, e quando eu falo de Zidane, vem na minha cabeça a primeira coisa que vem é gestão. Eu considero ele um grande gestor, é assim que ele teve sucesso na temporada passada, e como a gente está falando aí, realmente ele tem uma postura que me agrada bastante, valoriza demais seus jogadores, e mais pra frente também, quando a gente for falando um pouco mais, quero falar sobre isso porque parece que os jogadores melhoram com o Zidane. O Zidane consegue melhorar cada um, independente de alguns problemas que o time dele tem. Então é uma postura bastante legal e não tenha dúvida que é uma figura que se encaixa aí no que a gente falou. André é um cara que tem uma certa elegância, uma certa fleuma na beira do campo, nas entrevistas coletivas, no trato com tudo que gira em volta do campo, e também durante a gestão Zinedine Zidane no Real Madrid. Eu não sei se é uma impressão minha, mas parece que o Real Madrid também mudou o conceito. Passou daquela fase de galácticos para uma fase de jogadores mais jovens, ainda tendo que provar no mercado. E essa troca de conceito tem muito a ver também com o estilo de Zinedine Zidane, né, André? O Zidane ele tem lidado com um elenco um pouco mais novo, né? Até o próprio Asensio, o Lucas Vázquez, são algumas das peças que mostram isso. E eu acho que, assim, é uma mudança de paradigma que vai fazer bem até para o futuro do Real Madrid. Porque antigamente era muito comum você ver, igual você falou, os galácticos, e muitas vezes o time não dava liga. E com esses jogadores mais novos e com um teto de desenvolvimento alto, eu acho que o Real vai conseguir manter uma regularidade maior e alguns times mais voltados para o grupo do que para o individual. Myron, qual é a plataforma do Zidane? Depende do dia que ele tá afim. Ele joga com um trio de meio e ultimamente, na minha opinião, o grande time do Zidane era um tripé no meio campo, Casemiro, Kroos, Modric e Isco na ponta desse losango, mas ele também usou 4-3-3 por muito tempo. E esse time do
do tripé de meio com o Isco era totalmente flexível, móvel e, na minha opinião, assim, era um negócio que eu tava até te falando antes de começar a gravar, assim. Era um time tão móvel que tinha hora que a gente não sabia o que estava fazendo, não sabia a plataforma mais, mas era um time que é um time do futuro, assim. Ele era muito móvel, flexível, sabia o que fazer com a bola, sabe? Além de ter um Benzema completamente trabalhador, que pouca gente fala, assim, as pessoas focam mais na falta de gols do Benzema. E o Benzema, ele é o fiel escudeiro do Cristiano, assim. Ele é o melhor parceiro que o Cristiano pode ter na carreira, porque abre espaço pro cara chegar fazendo as coisas, sabe? E tem ali o Marcelo, que não é um lateral que se limita ao corredor, vem pra dentro trabalhar. Tem um Carvajal que vai e volta, o Carvajal consegue fazer 20 vezes a ida e volta sem cansar. Tem a dupla de zaga muito forte, com o Sérgio Ramos voando em jogos decisivos, sabe? Mas é um Real que me agrada muito mais quando tem 3 no meio e o Isco na ponta do losango, do que quando tem 3 atacantes com o Cristiano aberto e Bale aberto e Benzema por dentro no ataque. Jorge, dá pra gente estabelecer uma plataforma Zidane ou não? Ele muda muito isso, porque se tem uma característica clara do Zidane, mais do que plataforma, é a adaptabilidade dele, né? As necessidades. Com certeza, definitivamente não dá de colocar uma plataforma base do Zidane. Ele é um treinador que, uma das grandes características, no meu ver, algo que eu valorizo bastante, que me agrada muito, é que ele se adapta completamente ao adversário. E essa Champions mostra muito isso, né? E puxando um pouco mais de trás, o Zidane assume o Real Madrid no começo de 2016, com uns 10, 12 pontos de desvantagem para o Barcelona, e quase consegue ganhar o título, mudando uma formação, colocando o Casemiro, ou seja, ele vai para aquela final da Champions e ganha a Champions com um 4-3-3 do trio de meio, do BBC na frente, e já em Cardiff, um ano depois, ele tem esse 4-3-1-2 que o Myron citou, do losango. E essa temporada, muitas vezes, 2 linhas de 4. Na temporada passada chegou a jogar com 3 zagueiros no jogo que foi eliminado na Copa do Rei pro Celta, que eu lembro bem, um 2-2. Então é um treinador que ele se adapta completamente ao adversário. E por ter um elenco que é indiscutivelmente o melhor elenco do mundo, com muitas peças, ele consegue se adaptar a qualquer adversário e faz isso com maestria. E se encaixa com o que eu falei anteriormente. É um grande gestor. Tem peça, se adapta ao adversário e junto com essa boa gestão dele faz com que tudo saia muito bem e como falaste no começo, nunca tenha passado por um momento de uma fase ruim, assim. Então não dá de colocar uma plataforma base para o Zidane. Creio eu que até para a final da Champions, dando um pouco um spoiler assim e falando, a que eu acho que ele mais confia que ele vai colocar na final é essa do Isco, que é o 4-3-1-2 do Isco, que é uma formação que só é usada com o Isco. Você não vê essa formação com outro jogador ali na função do Isco, um Asensio, um Bale, é a formação do Isco, então creio que é a que ele mais gosta e mais confia. Mas não dá de dizer assim, essa aqui é a formação do Zidane, porque ele vai colocar essa com um adversário, vai chegar outro com outra característica, ele vai colocar outra, ele vai manejando muito bem isso e é por isso que ele está chegando onde ele está. É isso aí, André. O Zidane, a gente não consegue identificar uma plataforma, a gente não consegue identificar exatamente um padrão Zidane dentro de campo, a não ser a maleabilidade, a flexibilidade disso. Eu concordo. A principal característica do Zidane, eu acho que é adaptar, igual o Jorge falou, adaptar ao adversário e principalmente adaptar para vencer, né? O Myron comentou também do Benzema e eu concordo plenamente que ele é o melhor parceiro que o Cristiano Ronaldo pode ter pelo entrosamento e pela característica do jogador. Mas eu acho que, até entrando no texto, num tema de um texto que eu fiz para o Futuri também, que é da parte mental no futebol, eu acho que o Real Madrid do Zidane é muito forte nessa parte também. Ele consegue ser um time concentrado, um time focado, um time que tenha muita química e onde os jogadores eles conseguem se adaptar às circunstâncias do jogo e resolver o problema que o jogo pede para poder estar aí em mais uma final de Liga dos Campeões. Verdade, um time que tem um perfil muito vencedor e muito forte nesse aspecto mental, também fruto da confiança, né, Mairo? Confiança de grandes vitórias e acaba te dando tranquilidade para, em outros momentos decisivos, se sentir tranquilo e focado. Myron, me diz uma coisa, se a plataforma dele é mutante, se o Zidane consegue se adaptar sempre para vencer
sempre com o objetivo da vitória, como falou o André agora. Pelo menos a linha de 4 ali, ele tem mantido sempre, não tem? O plano de jogo dele na defesa, isso aí ele não muda. Não muda, com encaixes muito curtos, assim, de Varane e Ramos, sabe? Eu ainda acho que defensivamente, quando tem quando não tem a bola, o time fica meio descompensado, ainda mais do lado do Marcelo, né? O Marcelo, ele tem alguma fragilidade defensiva. Mas ele tem um Varane que é um cara muito criticado ainda, mas eu acho um zagueiro que tem seus predicados. Ele tem a força de antecipar tudo. São dois zagueiros que defendem a área muito bem. Eles defendem a área, ponto. Sabem ser jogando, mas defendem a área. É muito difícil de tu ver o Real Madrid tomar um gol de dentro da área, por dentro, quando são com os dois zagueiros. Varane e Ramos são muito bons em defender a área. Carvajal, cara, eu acho ele subavaliado, assim, em muitas questões, assim, quando as pessoas falam de laterais. Ele é um cara muito completo, ele defende muito bem, ele é bom pra circular a bola, ele apoia muito, ele fisicamente é um touro, assim, sabe? Ele consegue correr 90 minutos sem nenhum cansaço. O Navas é um goleiro muito subavaliado, falando defensivamente assim também, é um goleiro muito bom. Eu não vejo o porquê do Real Madrid enlouquecer e querer um De Gea da vida, querer um Handanovic como quis tempos atrás, sabe? A zaga do Real Madrid, pra quem já teve Pavão e Helgueira, Ivan Campos, sabe? Pro que tem hoje é muito boa, assim. Me arrisco a dizer, eu já tô com quase 27 anos, já tô um senhorzinho, assim, é a melhor linha de 4 que eu vou jogar no Real Madrid. Em muito tempo mesmo. E é uma solidez defensiva que, como o Mário falou, é quase um garrafão de basquete, Sérgio Ramos e Varane defendendo o funil, mas também Casemiro consolidou muito essa defesa, né, Jorge? Com certeza. Para mim é o volante, defensivamente falando, mais dominante da Europa. Muita gente contesta falando que é o Kanté, só que o Kanté ainda está começando na Europa, enquanto o Casemiro já tem aí seus 3 títulos. Protegendo ali a defesa, a sua fisicalidade realmente me impressiona. Pode ver que muitas vezes ele corrige problemas do Real Madrid, porque é bom deixar claro que é 3 vezes finalista seguido da Champions, mas é um time com defeitos, é um time que apresenta alguns problemas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. E o Casemiro corrige muitas vezes isso com pura imposição física e com toda a sua qualidade. E outro ponto também é quando o Real Madrid está pressionando a saída de bola adversária, que o físico do Casemiro é muito importante. A gente pode observar aí nesses jogos que o Zidane usou 2 linhas de 4 sem o Casemiro, que o time perde um pouco em físico para fazer essa pressão. O físico dele é bastante importante para encorpar, para fazer com que essa pressão seja mais efetiva para roubar a bola no campo ofensivo e continuar trabalhando ou agressivar. Então a importância dele é gigante. Não vejo um volante defensivamente falando aí dominante como ele. O Kanté aí contra o Barcelona mostrou que pode ser um cara assim, só que o Casemiro nos mostra a 3ª temporada seguida que mostra que é eficiente, que é ótimo. E vamos lembrar que a primeira grande mudança do Zidane no Real Madrid, lá em 2016, foi a entrada do Casemiro. Naquele jogo muito conhecido, muito lembrado no Camp Nou, que é um jogo que o Real Madrid vira com a menos. É um jogo que antes o Rafa Benítez apostava muito em Modric e Kroos numa dupla com o Rames à frente. Ele tira o Rames e coloca o Casemiro entre as linhas para fazer essa proteção e ficar na zona Messi. É um jogo que o Messi joga muito mal. Tanto que o pessoal fica brincando do Messi no bolso do Casemiro. Então a partir dali daquela vitória, o Real Madrid faz uma arrancada e quase consegue tirar o título do Barcelona e consegue ser campeão europeu. Então falar de Casemiro é falar de Zidane. Na minha opinião, não sei nem de vocês, na minha opinião, esse jogo do Real Madrid que tu citou aí com a menos que eles ganham do Barcelona, na minha opinião, é o maior jogo do Real Madrid no comando do Barcelona. Quer dizer, do Zidane no comando do Real Madrid, desculpa, que eu li uma coisa e falei outra. Porque é um jogo que tá muito na mão do Barcelona. E Mário, e é um jogo da virada, né? É um jogo que Zidane estabelece uma formação e começa a virar tudo na Europa praticamente. Não, e mentalmente também.
Eu não sei dizer se é o maior, mas com certeza é um dos maiores, porque é ali que começa toda essa era Real Madrid que a gente vê. A partir dali o Real Madrid não perde mais, não é mais eliminado em Champions, por exemplo. E a partir dali ele consegue quase tirar o título do Barcelona, e na outra temporada ele ganha o título em cima do Barcelona. Então com certeza é um dos grandes jogos da era Zidane. É um jogo assim muito expressivo por causa dessa mudança, por ter virado contra aquele Barcelona do trio MSN, que era o melhor time da Europa. Não sei se vocês vão lembrar, tinha aquela sequência invicta de 40 e poucos jogos que foi quebrada naquele dia. Então com certeza é um dos grandes jogos. Destaco também aquele 3-0 em cima do Wolfsburg nas quartas da Champions, que o Real Madrid toma um 2-0 na Alemanha e vira caminhando pro título em Milão. Então com certeza esse jogo aí é um dos grandes jogos da era Zidane. E voltando ali a falar do Casemiro, que tem tudo a ver com esse jogo, é o símbolo desse jogo. Falou de Casemiro, falou de Zidane, né? Porque depois de uma temporada ótima no Porto, a gente sabe que o Porto tem um nível de exigência muito menor. Então o Zidane pega um menino que veio do Porto, um brasileiro extremamente novo, e o transforma num cara que sempre ganhou a Champions quando disputou, tirando essa temporada do Porto. Então é isso, falou de Casemiro, falou de Zidane, e esse jogo, como o Myron falou, talvez seja o maior jogo dessa era Zidane. E André, se a gente não tem ainda a possibilidade de analisar o Zidane nos piores momentos, que é uma característica também de uma análise de treinador, como ele segura o timão do barco, a gente tem um outro ponto, que é treinador melhora jogador. E na questão Casemiro, ele praticamente reconfigurou Casemiro e mudou o Real Madrid diante de uma simples escalação do jogador. Simples escalação, é óbvio que eu estou fazendo um exagero aqui, cometendo até uma injustiça com o Zidane, mas foi um aspecto muito relevante nesse Real Madrid e na história do jogador Casemiro. Perfeito. Eu não acompanhei muito o Casemiro antes do Real Madrid, mas a gente percebe que ele sai do São Paulo um pouco desacreditado, né? Daí ele vai pro Porto, cresce lá, mas quando ele chega no Real é que ele realmente vira outro jogador, né? E eu acho que isso é muito potencializado também pelo trio de meio-campistas ali, que tem o Modric e o Kroos, que para mim estão com certeza entre os 2 melhores meio-campistas do mundo. E isso ajuda bastante, porque o Modric e o Kroos, eles têm uma personalidade de controlar o jogo, de variar passe longo, variar passe curto, sair de zona de pressão, chute de longa distância, e eles ajudam demais o time na criação. Mas eles também têm aquela obediência tática, que eles recompõem, eles defendem, eles ajudam o Casemiro também a proteger a defesa. Então acho que o Casemiro caiu no cenário perfeito para ele. Falando em Luka Modric e Toni Kroos, Myron, essa dupla de meio-campistas, dupla de todo-campistas, né? Luka Modric, inclusive, reinventou a posição, não concorda, Myron? O Modric, como eu costumo brincar no meu Twitter, eu deveria ter um gerador de tweets que toda hora fala como joga o Modric, sabe? Esse cara, ele é um relógio humano, mano. Ele não erra nada, ele não erra. E em jogo grande parece que ele fica maior ainda porque ele não erra. Ele te dá, e ele parece que ele não é o cara do passe curtinho, ele é o cara que, se tiver que girar o corredor, ele gira na hora e o cara vai pegar a bola sozinho. Se ele tiver que sair de uma pressão de 2, 3 driblando, ele sai. O Modric e Kroos são equivalentes na história recente à Xavi e Iniesta, sabe? Eu ia falar exatamente isso, que agora com o Iniesta saindo do Barça, pra mim o Modric é o principal candidato a ser o novo Iniesta, entre aspas, desse próximo ciclo. Sim, são equivalentes. As pessoas podem dizer que não, as pessoas podem achar que é exagero, mas não é. Os títulos provam isso, as grandes atuações em jogos espetaculares também comprovam isso, sabe? Esses dois, na mão do Zidane, parece que o Zidane chegou nos caras e falaram, a bola é de vocês, não é do resto do time, é de vocês. Vocês decidem onde ela vai chegar, pra onde ela vai, como ela vai, e se ela tiver que voltar pra vocês, ela volta e fica com vocês, sabe? Esses dois jogadores são espetaculares, eu fico abismado mesmo. E Myron, só falando ali sobre o Modric, que inclusive eu coloquei isso no guia que a gente fez para as oitavas, que repito, ainda tá muito, muito válido e tá bem explicado lá. Desde 2014, que foi o primeiro título do Real Madrid nessa década,
o Real Madrid nunca foi eliminado quando o Modric estava em campo. É um dado bem legal isso, é muito curioso. Longe de ser uma coincidência, porque em 2014, com o Modric, eles são campeões, não são eliminados por ninguém. 2016 campeões, 2017 campeões, 2018 agora estão na final, e em 2015 que caíram na semifinal para a Juventus, era um jogo que o Modric estava machucado e não jogou. Então, quando o Modric está em campo desde 2014, aí nos últimos anos, nos últimos 4 anos, o Real Madrid simplesmente não é eliminado. E não é coincidência. Então mostra a grandeza do cara, que com certeza hoje é o grande meio-campista do mundo. E mesmo nos times de elite da Europa, a gente consegue identificar um grande playmaker em cada partida, em cada time, um cara que constrói o jogo. E a gente aqui, no caso do Madrid, tem 2 playmakers, 2 caras que se constroem e 2 caras que se complementam. Isso torna esse meio-campo do Real Madrid absurdo, né, Jorge? É impressionante, é de longe o melhor meio-campo do mundo. A gente tem outros ótimos times com meio-campo, até fazendo um comparativo com o maior rival como o Barcelona, que é um meio-campo com Busquets, um jogador lendário, um Rakitic que fez excelente temporada, Iniesta que agora está saindo. Só que o meio-campo do Real Madrid, além de ser muito bom, a qualidade pura em si, que eu não preciso ficar falando, é um meio-campo que está pronto para uma mudança que vem acontecendo nessa Champions, que a gente viu aí nos últimos anos uma Champions bastante pausada, assim, com muito controle, se ganhando aí a partir, quem ganhou Iniesta, Modric, Kroos, bastante controle com a posse da bola, e a gente tá vendo uma Champions de muita transição, uma Champions muito Liverpool, digamos, e o meio-campo do Real Madrid está preparado para essa mudança pelo seguinte sentido: conseguiu dominar a Champions nos últimos anos com esse jogo mais pausado, que é o ideal para eles, só que tem condições físicas para aguentar, para suportar um jogo um pouco mais caótico. O Casemiro é fisicamente excelente, o Modric é um cara que consegue fazer conduções aí de 30, 40 metros e ligar contra-ataque. O Kroos é um jogador um pouco mais lento, só que também consegue se adaptar e, quando pressionado, consegue muito bem se virar de costas. Então é um pouco diferente, por exemplo, do Barcelona, que não conseguiu ter essa fisicalidade no meio campo e, por exemplo, caiu para Roma. Quem viu o jogo sabe que isso fez toda a diferença. A Roma pressionou o Barcelona e os jogadores de meio campo do Barcelona não conseguiam sair dessa pressão. O Real Madrid é completamente diferente. Tem físico, além da qualidade, para conseguir sair e comandar o jogo. E é o grande setor de meio campo do mundo e parece que quando eles estão inspirados, como estiveram, por exemplo, como contra o PSG, quando estão juntos assim bem, parece que é impossível eliminá-los. E André, Ô, Jorge, fala. Eu queria só complementar. É que nessa semana a gente gravou no Imigrantes um programa sobre posição e funções. Até o Myron participou. E eu arrisco a dizer que o meio-campo do Real Madrid é o principal setor do time. E ele também está condicionado, para mim, na minha opinião, completamente a dominar o futebol europeu nos próximos 2 ou 3 anos até. E por causa do dinamismo que esses jogadores têm. Eles são complementares e eles realizam várias funções com perfeição. O Modric, para mim, é um cara que assim, não tem par, ele consegue fazer quase tudo. E assim, o Real Madrid, quando tem que jogar no contra-ataque, tem que esticar a bola pro Cristiano Ronaldo, pro Benzema, ele consegue. Quando tem que jogar um pouco mais pausado, com a posse de bola, o Kroos e o Modric conseguem também. Então assim, é um time que eu acho que tem muita qualidade e se continuar nessa toada, tem tudo para continuar incomodando e conquistando títulos importantes nos próximos 2 ou 3 anos aí. E ainda tem futebol, e ainda tem personalidade, e ainda tem qualidade para sustentar a chegada de Marco Asensio e Isco Alarcón, que pode entrar nesse time de Zinedine Zidane e continuar a dinastia de vitórias, né? Perfeito, acho que assim, incluindo as variações táticas, né, com a entrada desses jogadores, mas são 2 jogadores que têm extrema qualidade. Eu lembro que eu vi um jogo do Isco, só que foi pela seleção espanhola. Eu acho que foi contra a Itália. Provavelmente, foi show de Isco Alarcón contra a Itália. Ele dá uma caneta no Verratti, ele acaba com aquele jogo. E assim, eu fiquei impressionado que esse jogo. Ele é um jogador assim, muito bom. E ele consegue fazer função pelo lado, consegue fazer a função atrás dos atacantes. Ele tem muita qualidade de drible, de chute, assim, de passe também. E o Asensio, cara, eu não sei nem o que eu falo desse moleque, porque ele é muito novo e o que eu fico impressionado é que ele tem estrela. Todo jogo que ele entra, jogo grande, ele decide.
E assim, ele tem muita qualidade para atuar ali pela beirada e tudo mais. Eu acho que ao longo termo o Real tá bem suprido ali na ponta e no meio campo com esses dois jogadores que tem tudo para se continuar nessa toada de evolução, serem referências nessa posição nos próximos anos também. O Isco acho que é o substituto ideal para o Iniesta na seleção espanhola. Marco Asensio, 21 de janeiro de 1996, 22 anos de idade, 1,80 m de altura, canhoto, 22 anos de idade, impressionante. Dali, Jorge, fala aí. E só completando o que o André falou, casa certinho com o que o Myron tinha falado antes de um Real Madrid que tinha tanta movimentação que às vezes até tu não entendia o que estava acontecendo. E o motivo dessa característica é o Isco. Porque a gente vê esse 4-3-1-2 que a gente fala desse losango, o Isco é 1, então ele não tem posição fixa, e quando a gente viu o jogo do Real Madrid, principalmente na temporada passada, a gente viu o Isco correndo o campo todo, ele estava em todo lugar, todo momento, dando opção de passe. Ele flutua muito, né? Ele sai muito da ponta esquerda para dentro também. E é muito mortal essa movimentação e ele não para, ele tá toda hora tá em todo lugar, parece que ligando todo mundo, então além de confundir a marcação, faz com que o time todo tenha uma opção de passe, porque ele tá sempre encostando, inclusive nesse jogo contra a Itália, um jogo que ele destrói com o jogo, é um jogo que o Lopetegui coloca 3 meio-campistas na frente de movimentação e destrói a Itália. E falando um pouco sobre o Asensio, que tinha completado ali, é um cara aí de 21 anos que já decidiu noite de Champions. Isso é completamente anormal. Comparando de novo com o maior rival, eu gosto de fazer essa comparação, a gente vê um Ousmane Dembélé valendo 150 milhões de euros, um baita de um jogador. Só que o que o Ousmane Dembélé fez em Champions até hoje? O Marco Asensio fez gol em final, o Marco Asensio decidiu eliminatória contra o Bayern 2 vezes. Então vem muito com um aspecto que para mim vai ser importante na final, que é o jogo mental, que é o saber jogar uma Champions, que é saber lidar com o nível de exigência da Champions. E o Marco Asensio, com 20 e 21 anos, já parece um cara que tem 30 anos, que tem muito mais experiência, por exemplo, que um Salah, independente da temporada que o Salah está fazendo, e o Salah muito mais velho. E é um jogador aí de 20, 21 anos que está indo para sua segunda Champions. Então é realmente absurdo tudo que ele já vem fazendo e vai continuar fazendo. Ô Jorge, o Asensio pra mim, ele mesmo novo, ele personifica a filosofia do Real Madrid, que eu vi numa entrevista uma vez a opinião do Xavi e eu concordo, que a filosofia do Barcelona era jogo de posição e tal, e a filosofia do Real Madrid era ganhar. Então eu acho que as atuações do Asensio e a evolução dele, mesmo quando não joga muito, assim, em questão de tempo, sempre que ele entra, ele consegue participar bem e ser decisivo. Acho que isso personifica um pouco do elenco e da confiança que o Zidane dá para os jogadores também. Myron, Karim Benzema, o que me diz desse cara? Trabalhador, ponto. Trabalhador. As pessoas veem centroavante e vai uma pergunta para nós todos aqui, para que apaga um centroavante? As pessoas vão te falar, gol. Mas tu vai ser o goleador do time com o Cristiano Ronaldo lá, que é o cara mais tarado pra fazer gol que eu vi recentemente? Não é. Não vai ser. E o que o Benzema se propõe a fazer? Em abrir espaço pra esse cara brilhar, e ele faz muito bem. A gente tem um jogo do Benzema que a gente pode mostrar como muito bem é essa dupla. Atlético de Madrid e Real no Caldeirão, temporada passada. O Atlético tomando conta do jogo, dando um pavor no Real, conseguindo resultado para levar para a prorrogação. O Benzema sai do comando do ataque, vai para a ponta, dribla todo mundo. Acho que o Cristiano Ronaldo sozinho para fazer um gol, ele vai lá e faz. E classifica o Real Madrid. O Benzema é um dos caras que eu mais admiro pela a capacidade de resiliência dele fora de campo, assim, porque é um cara que não reclama do papel que ele tem. Ele podia muito bem ir para outro time, ser artilheiro do outro time, porque ele é um cara que sabe fazer gols também. Mas ele tá ali, querendo estar ali, sendo um parceiro fantástico do Cristiano Ronaldo. A atuação dele contra a Juventus no Juventus Stadium recentemente foi maravilhosa. A atuação do Benzema contra o Bayern no segundo jogo foi muito boa também. O Benzema, ele é um trabalhador, cara. Não pode querer que o Cristiano Ronaldo... eu vejo muita gente falando, o Icardi caberia bem lá no Real. Não, caberia mesmo, mas o Icardi não dialoga, ele não toca a bola.
sabe? As pessoas, elas focam muito no gol do Benzema, mas e no resto do trabalho que o Benzema faz, sabe? Isso deve ser muito levado em conta. Jorge, nesses modelos absolutamente fantásticos de defesa que estão se estabelecendo na Europa e como de resto no mundo inteiro, não há espaço para nada mais. Gerar espaço é uma qualidade que está se começando a valorizar no futebol? E Karim Benzema é um gerador de espaço? Bom, para responder a primeira pergunta, acho que a Champions responde, porque tá chegando na final 2 times que os centroavantes são Karim Benzema e Roberto Firmino. Isso responde, né? Porque são 2 jogadores que, como o Mário falou, para que é pago um centroavante? Claro que precisa fazer gol, porque por ser um centroavante, por estar perto do gol, mas só isso, a gente não pode ficar preso só ao gol. E esses 2 caras que estão na final do maior campeonato do mundo respondem isso, abrindo espaço, gerando jogo para a equipe. Eu até brinco que são as duplas que eu mais gosto, talvez, nessa temporada, que é o Benzema e o Cristiano e o Firmino e o Salah. Por quê? Porque é Benzema para o Cristiano e Firmino para o Salah. Um abrindo espaço para o outro e o outro com uma cota de gols altíssima. E como o Mário falou do Benzema ser um trabalhador, ótima definição, só que se é um trabalhador, a gente esquece que é um trabalhador de luxo. Porque se a gente for ver a história da Champions, é simplesmente o 5º maior artilheiro da competição. Então muita gente esquece disso, duvidando aí da sua temporada, que realmente, muitas vezes, principalmente ali na primeira parte onde o Real Madrid não estava bem, já perdeu os gols sim, mas gente, é o 5º maior artilheiro da maior competição de clubes do mundo. Se a gente for considerar só os normais, tirando o Messi e Cristiano, é o 3º atrás de Raul, que na época já, com seus 71 gols, se eu não me engano, que ele fez na Champions, já era um número absurdo. Van Nistelrooy, que era um centroavante que adorava a Champions League, e depois o Benzema. Então ele é um trabalhador sim, mas é um trabalhador de luxo que sabe fazer gols e mostrou isso contra o Bayern. E o que eu falei aí do Benzema para Cristiano, a gente pode observar a sua importância, por exemplo, no jogo da ida contra o Bayern, o 2-1, que é um jogo que o Zidane entra só com o Cristiano na frente sem o Benzema. E o Cristiano faz um jogo bastante fraco ali. Não digo fraco, que ajudou bastante. O Real Madrid acabou ganhando o jogo, só que fez um jogo abaixo do normal sem o Benzema. Então o Cristiano precisa muito do Benzema. Como eu já falei no Twitter outra vez, o Benzema faz um movimento de dentro fora e o Cristiano fora dentro. O Benzema tá dentro da área, abre os espaços e o Cristiano infiltra. Um gol muito simbólico para mim é o 1-0 em Turim contra a Juventus, aquele 3-0. Antes da bicicleta, aquele gol no comecinho, que o Marcelo faz a jogada pela esquerda e cruza para trás e vem o Cristiano. O Benzema atrai todo mundo do primeiro pau e o Cristiano vem por trás, ou seja, a defesa vai no Benzema e o Cristiano fica livre. Então, claro que o Benzema vem, como eu falei, vem falhando muito na frente do gol, não foi a tônica contra o Bayern. Só que se o Cristiano Ronaldo tem uma cota de gols tão alta, não tenha dúvida que o Benzema participa nisso. E aí, chegando numa semifinal de Champions, também consegue fazer seus 2 gols, mostrar que é um dos maiores artilheiros da história. E é um cara que não deveria ser questionado. Como ali o Mário falou também do Icardi, por exemplo. O Icardi é um jogador que pouco se dialoga, é um jogador muito de dentro da área, um centroavante puramente italiano. Você pode até colocar junto com o Cristiano Ronaldo na frente ali para jogar no Real Madrid, mas tenha certeza que quem vai perder é o próprio Cristiano Ronaldo, que enquanto a gente tá aqui falando, tá lá na sua cama agora rindo que tem o Benzema do lado para que ele possa conquistar os seus títulos e fazer seus gols. E o André, uma prova da eficiência da geração de espaços de Karim Benzema e de Firmino, inclusive, é que seus parceiros de ataque, Cristiano Ronaldo e Salah, fazem gols geralmente aonde os centroavantes deveriam estar, né? Exatamente, é o que eu já falei, eu falo no Twitter quase todo dia sobre o Firmino, que ele é um cara genial. Ele é um cara que sabe interpretar espaço como poucos atacantes. Ele é um camisa 10 que joga de 9. Mas falando do Benzema, ele também é um jogador que tem muita inteligência. E eu acho que a interpretação de espaços e também você fazer o espaço para o seu companheiro vai ser cada vez mais importante, mas muito importante no futebol daqui para frente. Por quê? Porque o futebol está cada vez num ritmo mais alto, com menos espaço. Então, a partir do momento que você se move com consciência do que você vai gerar, você está influenciando no jogo de uma maneira absurda. Por exemplo, se o Firmino está parado lá na frente, beleza. Agora, se ele move no espaço ali, por exemplo, entre o zagueiro e o volante, e ele atrai algum zagueiro com ele, e isso naturalmente vai criar um buraco ali para os pontas, no caso do Liverpool e do Firmino, para o Salah ou para o Mané atacarem.
se o zagueiro não vai com ele e fica fazendo a linha com outro zagueiro, o Firmino, por exemplo, recebe com espaço e gira e pode enfiar a bola para os outros dois. Então, assim, o modo como você interpreta o espaço e manipula ele é fundamental no jogo, e eu acho que, como o Jorge falou, essas duas, um trio e uma dupla, né, de ataque da Champions League, que são os destaques dessa temporada, mostram muito isso. E eu acho que é uma coisa pra gente ficar cada vez mais de olho no futebol. Myron, na temporada passada a gente fez um The Pitch Invaders inteiro para analisar o novo Cristiano Ronaldo, a nova postura dele, que ficava entre o lateral e o central, ele já não dava mais pique de 40 metros. Cara, ele voltou a dar pique de 40 metros, mano. Isso tem muito a ver com muito a ver com o Benzema também, porque é um cara que descansa o Cristiano, mas o Cristiano também, ele aprendeu a não queimar cartucho, saca? Ele sabe o momento que ele vai dar aquele tiro de 40, ele sabe aquele momento que ele vai ficar mais reguardado dentro da área, ele sabe a hora de tocar, e cara, e pode ver, chega a mata-mata da Champions, virou o ano, de dezembro para janeiro, o homem tá voando. Aí o homem tá fazendo 11 km por jogo, tá batendo 6, 7 bola gol por jogo, tá aguentando 90 minutos. E isso aí tem muito a ver com o Zidane também, que é um cara que roda muito bem o elenco pro cara poder chegar em momentos cruciais voando. Tem muito a ver com o sistema, né? Muito a ver com o parceiro dele, que é o Benzema. E tem muito a ver com ele mesmo, que o Cristiano quando ele virou centroavante, ele viu que não dava mais pra virar assim aquele ponta que ia perseguir lateral, sabe? Aí ele virou um centroavante muito bom, um cara muito completo, que é um cara que faz gol de tudo que é jeito, é um touro fisicamente, e é muito inteligente pra gol também, né? Daí juntou a fome com vontade de comer, cara. O Cristiano, ele faz 40 metros quando ele precisa fazer agora. Jorge, e também é um cara que tem vitória pessoal. Vitória pessoal é importante na Champions League, é importante ter um cara de vitória pessoal pra ganhar a Europa? É muito importante, e o próprio Real Madrid mostra isso, né? O Real Madrid, cada jogador parece que tem vitória pessoal tatuada no braço, assim. Real Madrid tem muito disso, esse DNA de Champions, esse DNA vitorioso. E o Cristiano é isso, né? Eu costumo falar que o Cristiano Ronaldo pode jogar mal o que for. Os 10 caras que estão atrás dele, por ele estar lá na frente, vão olhar pro cara e vão falar assim, ele tá ali. Se a gente fizer tudo certo ali, ele vai matar lá na frente. Então, vitória pessoal é algo que define muito bem o Cristiano. É um cara que mentalmente creio que chegou no auge. Eu não consigo mais, toda vez que eu vou ver um grande jogo de Champions do Real Madrid, eu já imagino um gol do Cristiano a qualquer momento, independente se ele tá jogando como jogou contra o Bayern, ou se ele tá como ele estava contra a Juventus. E só falando aí que ele voltou a dar pique de 40 metros, é bom falar que mesmo bem fisicamente, ele não é mais aquele ponta, né? Eu vejo muito no Twitter, muita gente ainda falando que o Cristiano Ronaldo é ponta esquerda do Real Madrid, e que é um jogador que joga pelos lados. Não é mais esse jogador e já tem algum tempo. Não. É um jogador que só joga por dentro. Até ali em janeiro o Zidane voltou a ensaiar um trio de ataque, o Cristiano caindo um pouquinho mais pela esquerda, mas sempre fazendo esse movimento para dentro. Tanto que em janeiro ali, acho que foi contra o Valência, uma vitória boa do Real Madrid, que ele usa o 4-3-3. O Cristiano joga mais por dentro que o Benzema. O Benzema naquele jogo foi mais ponta que o Cristiano. Então ele voltou a fazer tudo isso porque fisicamente está muito bem. E o elenco do Real Madrid e o Zidane são os responsáveis, né? Porque tem jogo fora de casa da Liga, é jogo menor, o Cristiano não viaja, foi agora sim contra o Leganés, se eu não me engano. Na temporada passada, onde disputaram o título também, o Cristiano não viajava nesses jogos, tudo para chegar na Champions voando como ele está voando, mas ele não é mais esse ponto há muito tempo, esse jogador que joga por dentro. E Cristiano Ronaldo é sinônimo de vitória pessoal, de confiança, jogo mental, e não se ganha Champions sem isso. Não à toa a gente está vendo aí um Sérgio Ramos, um Luka Modric, um Marcelo. Esses caras têm o DNA de Champions, sempre se prevalecendo nas grandes noites e dando as verdadeiras exibições. E não à toa, mesmo com problemas no time, eles levaram o Real Madrid para a final e tem tudo aí para conquistar mais um título para a carreira. E já tem padrão, né, André, de jogada, o Benzema afundando a linha de defesa, cruza para trás e Cristiano Ronaldo tá ali na meia-lua para chutar a gol, né? Essa jogada já virou padrão no Real Madrid. Perfeito. Só adicionando um comentário, acho que antes o Cristiano Ronaldo era o cara que participava do jogo em 60 metros e tentava te destruir em 45. E agora ele te destrói em 30 metros, nos 30 metros finais do campo ali.
E essa jogada que tu citou, da bola muitas vezes cruzada para trás, o Benzema levando os zagueiros adversários, eu acho que é crucial da gente notar sempre, não só nessas jogadas, a consciência corporal, do posicionamento corporal e da leitura de espaço do Cristiano Ronaldo, que é uma coisa absurda, assim. Muito boa mesmo, porque ele é um jogador diferenciado. Você pode ver que até dentro da área, às vezes ele tá fazendo uma trajetória que o zagueiro tá seguindo ele e de repente ele para e vai pro outro lado e recebe a bola no pé livrinho. Mas não é porque o cara deixou ele ou deixou de marcar ele, é porque o Cristiano Ronaldo teve uma leitura muito boa de espaço e tomou aquela decisão ali de forma instantânea, muito rápida, e conseguiu ficar numa situação benéfica. E isso também, para mim, caracteriza a vitória individual, né? Do desafio pessoal. Não é só pelo drible, pelo passe, mas também da forma que você se coloca no espaço. Acho que isso é importantíssimo e é outro ponto que para mim vai ser muito importante no futebol. Já e vai ser mais ainda. E para os invaders mais novos que compraram esse discurso do Cristiano Ronaldo, o robozão, é bom lembrar que ele sempre foi o virtuoso, sempre foi o solista, principalmente no Manchester United, né? Então, assim, tem muito talento ali e ele chegou mais ou menos como um sósia do nosso Ronaldo, o fenômeno. Então, tem muito talento ali, a questão física é um complemento ao imenso talento de Cristiano Ronaldo. É bom falar isso porque a gente tem a imagem do Cristiano Ronaldo e vende-se muito a imagem dele de um cara muito trabalhador, que se esforçou muito para chegar onde está, que treina todo dia, que é o cara que mais treina e realmente é verdade. Mas isso dá uma impressão assim de que ele não tem talento, que ele não tem inteligência, quando é completamente o contrário. É um cara extremamente talentoso, não preciso nem comentar isso, só que é um jogador extremamente inteligente. E eu estou observando mais isso nessa sua nova versão, um pouco mais por dentro, mais perto do gol. Com o passar dos anos, já com seus 33 anos, ele está jogando assim agora. E eu percebo muito mais agora que ele está numa zona de mais conflito, que ele joga perto do gol. Então a gente vê um Cristiano Ronaldo muito maduro, é um jogo mental absurdo, mas com bons passes, muitas assistências. Então cria-se uma imagem de um cara muito trabalhador e talvez se esconda um pouco o talento dele que ele tem. É um jogador extremamente inteligente. Na seleção portuguesa a gente vê muito isso, onde ele não tem um Isco do lado, não tem um Benzema, tem jogadores piores, bons jogadores mais piores. E ali a gente vê a inteligência dele, criando o jogo, unindo seus companheiros, dando assistências. Então, claro que é um cara muito trabalhador e a marca registrada dele, mas é um cara extremamente inteligente que em alguns pontos, alguns fatores, não tenha dúvida que ele é um dos melhores da história aí, talvez o melhor da história aí, por exemplo, nesse desmarques que ele faz aí, como o André citou, nesse posicionamento dele, não tenha dúvida que se ele não é o melhor, é um dos melhores da história na posição. Myron, como a gente ganha do Real Madrid? Como que eu preciso plantear meu time para ganhar do Real Madrid? Que pergunta, né? Logo para mim, mas tudo bem, vamos lá. Primeiro, o lado esquerdo defensivo é descompensado. O Marcelo sofre muito, tenta atrair muita gente para jogar em cima do Marcelo. Tenta cortar a velocidade do trio. Isco, Modric e Kroos. Tenta tirar o Casemiro do funil. Tenta. E é isso. E reza pro Cristiano Ronaldo não achar uma bola. Porque as debilidades do Real estão aí. São o Real Madrid, eu tenho uma teoria sobre o Real Madrid. Quanto pior o Real Madrid joga, mais ele ganha. Sabe, o Real Madrid não pode jogar mal. Quanto mais mal ele joga, mais ele ganha, é sério mesmo. A Champions passada, essa Champions tá muito isso. Se o Real Madrid jogar mal, ele vai ganhar. Ele jogou mal contra o Juventus, classificou. Ele jogou mal contra o Bayern, merecia estar fora e ganhou. Vão vocês aí, porque eu acho que é isso. Não sei se vocês acham mais coisa. Eu acho que a pergunta não é nem tanto taticamente, eu acho que é o que você pode fazer para conseguir quebrar essas barreiras mentais do Real Madrid, porque isso é o mais difícil, porque igual o Myron falou, às vezes o time não joga tão bem, não impressiona, mas segue vencendo. Isso é um desafio muito grande, porque os caras estão sempre ali concentrados, os caras estão focados e sabem que a qualquer momento podem conseguir um gol, podem vencer o jogo. Isso que eu acho impressionante também. E marcou muito mal contra o Bayern, né, Jorge? A defesa diária contra o Bayern foi bastante decepcionante. A gente viu o Tolisso e o Rames dominando o jogo por dentro.
dominavam por dentro, abriam para cruzar, por isso o Bayern teve quase 40 cruzamentos no jogo, mas de maneira muito ordenada. Foi uma estratégia boa a partir de um domínio na frente da área do Real Madrid. E por que não deu um problema maior? Por que o Bayern não saiu classificado? É o que a gente falou do jogo mental, que o Real Madrid tem o DNA da competição e tem jogadores que não importa o que aconteça, parece que mesmo nas piores situações eles vão resolver o problema. A gente vê aí o que o Navas fez, os milagres que ele fez nesse último jogo, o Sérgio Ramos que eu não lembro de um jogo ruim dele em Champions, eu não lembro nem de um jogo mediano, sempre se exibindo, sempre jogando o fino, tirando todas as bolas. A gente vê um Varane que mesmo criticado, dos jovens zagueiros aí talvez seja o melhor em Champions, provavelmente, uma defesa de área excelente, com números bons aí de cortes, de duelos vencidos. Então o problema do Real Madrid é esse, pode jogar mal coletivamente, como vem jogando muitas vezes, mas individualmente ninguém supera eles. E aí eu acho que também entra o Zidane, que eu acho que é um cara que foca mais no individual do que o coletivo. A individualidade que vai acabar fazendo o coletivo no final, e o coletivo precisa da individualidade. Se o coletivo do Real Madrid não funciona e não vem funcionando, as individualidades sempre sobressaem. Se os problemas acontecem por conta de toda a parte coletiva, a qualidade de um Marcelo, de um Modric, apaga tudo isso, apaga esse incêndio e acaba sobressaindo. Então a gente vê um time que defende mal e que eu não conseguiria imaginar outro time defendendo daquele jeito, passando de fase. Mas tem um Sérgio Ramos, tem um Varane, tem um Keylor Navas, tem um Marcelo que sobe e cria um gol pro Benzema. Então o Real Madrid é muito de vitória pessoal e as individualidades do Real Madrid acabam apagando todo esse incêndio causado pelos problemas futebolísticos. E esse é o grande problema do Real Madrid, né? Como o Mário falou. Geralmente quando tu quer ganhar de um time, tu torce pra ele ir mal. E o Real Madrid não precisa ir mal pra vencer. Só precisa estar em campo, então é muito difícil. Mas o Liverpool tem que saber que os problemas estão ali, que é possível, que o Liverpool fez uma Champions melhor, que o Liverpool tem um trio de ataque que é o maior trio de ataque da história de uma Champions, inclusive passando o BBC, que foi campeão em 2014. Aquele BBC fez 28 gols, esse já tem 29. Então possível problemas tem, só que vai ter que lidar com 11 craques, 11 rochas, 11 caras que mentalmente estão acostumados com o jogo, mas é possível. E aí também 11 caras liderados por Zinedine Zidane. A gente teria muito mais a falar sobre o Real Madrid, sobre o madridismo, sobre Zinedine Zidane e sobre esse período de vitórias fantásticas em Champions League, essas noites europeias fantásticas que a equipe de Madrid tem nos brindado. Mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras. A minha dica futeboleira é muito futuri, é muito pense o jogo, é de um invader da casa, é do cara do Entre Linhas, de Renato Rodrigues, mas não é do futuri, é da ESPN, porque ele fez uma entrevista com o Mano Menezes em vídeo para o blog que ele tem no site da ESPN, 1 hora de campo e bola, 1 hora de pense o jogo, sem polêmica, sem grito, sem bola dividida, sem piadinha, falando apenas, unicamente em futebol, de forma séria, profunda. A gente até começa a ver um lado do Mano Menezes que nas coletivas e nas entrevistas mais do mesmo dos programas mainstream a gente não consegue identificar. Acreditem, esta é uma grande dica futeboleira. Renato Rodrigues entrevistando Mano Menezes no blog da ESPN. Myron, qual a tua dica futeboleira? Cara, são duas, tá? Desculpa que eu abri outra coisa aqui. É um texto falando de como o Sevilha não tá tão bem assim pós-Monchi. Do Tifo Futebol, e também seguindo no Tifo Futebol, como a gente gosta desses versos de vez em quando, tem um texto do Tifo Futebol falando sobre Menotti e Bilardo, que são duas cabeças totalmente antagônicas e que foram vitoriosas na Argentina, né? Pra quem não sabe, Bilardo, um cara do jogo mais defensivo, jogo sujo por vezes, Menotti, um cara um romântico da bola, um cara que dizia que o jogador ele deveria ir para o campo para se divertir, que o campo era a extensão do potreiro dele, que é o campo de várzea argentino, e como eles mudaram a mentalidade do futebol argentino. São as minhas duas dicas. Eu já queria agradecer antemão aí ao Jorginho e ao André aí,
Esses 2 meninos são fantásticos, ainda bem que são nossos, eu que trouxe, fazendo a minha de monge. E agradecer a ti, presidente, que mais um podcast muito bom aí. Obrigado a todo mundo. Falou, Gris, até a próxima. Eu sou um dos caras que acham que o grande mérito do Bilardo para o futebol argentino foi ter dito toca pro 10. Mas enfim, a gente pode discutir isso, Menotti e Bilardo, em outro podcast. Graças, Myron. Vai ser um texto meu. Vai ser um texto meu, presidente. Esse. Eu vou fazer. Agradecido, tá? Tá bom. Obrigado aí, vamos sempre debater o jogo até segunda. Tem live. Tá bom. Jorge, tua dica futeboleira? Então, falando aí de Real Madrid, de Zidane, de Champions, eu teria que colocar uma dica em torno disso. Então vai um texto do grande Abel Rojas, @AbelRojasT no Twitter, ex-Ecos de Balón, que agora acabou saindo. Ele fez um texto para a revista GQ, a www.revistasgq.com, sobre o Marcelo, que traduzindo é o Marcelo, futebolista que melhor conjuga o verbo jogar. Ele fala aqui bastante sobre... Ele fez esse texto depois do jogo do Bayern, onde o Marcelo acabou se destacando. E ele fala bastante sobre um tema que é muito atual atualmente, principalmente por conta do Fernando Diniz no Brasil, que é sobre liberdade de jogadores, sobre os conceitos aí de Pepe, os conceitos um pouco mais posicionais, de jogadores um pouco mais presos, e o Fernando Diniz que vem com essa filosofia de liberdade, e o Marcelo é puramente isso, né? Inclusive até coloquei uma sequência no meu Twitter hoje, vai estar lá para quem quiser, na @passe-e-posse, que o DNA do futebol brasileiro é a liberdade, o DNA do futebol brasileiro é o chão, é a rua, é o menino que joga descalço, que vai pra cima do seu amigo, que rala a canela, que rala o joelho e continua indo pra cima pra tentar uma caneta, pra tentar um drible. Então o Marcelo é puramente isso, o Marcelo é um jogador que precisa de liberdade, não é um lateral que fica só na lateral do campo oferecendo amplitude, é um cara que vem pra dentro na zona mais conflituosa do jogo. Então pra mim o Marcelo é o jogador brasileiro em estado puro por conta dessa liberdade. O talento precisa de liberdade, não tem um lateral hoje no mundo com o talento dele. Então é um texto bastante interessante que fala aí sobre o Marcelo, que como eu acabei colocando lá, não é só um cumpridor de funções, é um cara que acima de tudo joga a bola. E falando de Champions e Zidane, não teria como não falar do Marcelo, que foi um jogador que o Zidane melhorou muito. E então a gente tem que falar aí sobre esse cara que fez gol nas oitavas, fez gol nas quartas, deu assistência na semi e caminha para mais uma final de Champions. E tenho a certeza que o nosso Alexander-Arnold vai sofrer muito com ele, porque o nosso lateral esquerdo do Hexa é um dos melhores da história, se não o melhor. Jorge, graças por estar na nossa trincheira, graças por nos ajudar a refletir sobre o jogo. Tu é de casa, passe-posse, é o Invaders. Que legal e muito obrigado por estar dentro do projeto. Volte sempre. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês falando sobre futebol e sempre que precisar a gente está aí. Quem quiser, @passe-e-posse lá, vamos trocar uma ideia, falar sobre futebol. Um abração, pessoal. Valeu. André, tua dica futeboleira? Hoje são duas. A primeira é do outro podcast que a gente está junto nessa trincheira, do Imigrantes da Bola, inclusive o Myron participou. O programa dessa semana foi sobre posições e funções no futebol. A gente varreu o campo todo e a gente explicou cada posição e cada função no futebol. Falamos muito do Real Madrid, por exemplo, de Marcelo, de Modric, de Benzema. E o programa está sensacional para quem gosta de futebol, de FIFA, de Futebol Manager. A gente recomenda. E a segunda é um livro muito bom da editora Grande Área, que eu acabei de ler semana passada, que é o 11 Cidades, do Axel Torres, onde ele conta a história dele com relação ao futebol e as visitas dele nessas 11 cidades. Tem muitas histórias bacanas e é um livro sensacional, recomendo bastante. Demais mesmo, a narrativa é muito deliciosa desse livro, fantástica, e futebol com viagem, tem tudo muito a ver. Muito obrigado, André. Pô, que legal ver o teu projeto com o Simonetti no Imigrante sendo reconhecido, sendo nesse meio do futebol, as pessoas comentam, ouvem, e vocês acrescentam muito a trincheira do Pense o Jogo. O Simonetti e o Imigrante da Bola, vocês são uma inspiração pra gente aqui do Futuro, que orgulho de termos essa parceria. Bom, o Simonetti já esteve na live e tu ainda nos deve essa, mas a gente vai dar um jeito aí, espera o Myron te procurar aí em breve. Muito obrigado, irmão. Pode deixar, muito obrigado, é um prazer estar aqui de novo, espero sempre voltar aí, sempre que vocês precisarem pode chamar. E é isso aí, a gente tá na trincheira para debater o jogo e refletir sobre ele cada vez mais. Tamo junto, valeu, prazer.
Valeu, e aos invaders que nos ouvem pelo iTunes, deixe algumas estrelas no review, isso é muito importante para nos posicionarmos melhor nas buscas e aumentarmos o alcance da nossa invasão futeboleira. Siga a nossa playlist futeboleira, hashtag Melhor Futebol do Future FC no Spotify, curta a melhor galeria de futebol culture do Instagram no perfil Future FC, fiquem atentos para qualquer momento o Mairo aparecer lá pelo Stories, invadam também o nosso site futeboleiro, www.future.com.br, certamente o site com conteúdo mais profundo sobre futebol no Brasil. E vamos invadir o YouTube. Acessem agora, quem estiver com internet aí no Wi-Fi. Por favor, inscrevam-se no canal, curtam nossos vídeos, ativem o alarme para notificações sobre as novidades. E nos encontramos por lá toda segunda-feira à noite. Novo horário, 22 horas, por conta dos Jogos do Brasileirão, a pedido de vocês. A gente acabou alterando e, de fato, ficou melhor mesmo. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Projeto Future e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Projeto Future apresentou The Pitch Invaders. Acesse www.future.com.br. Pense o jogo.